Tradicionalmente, católicos não podem ser soberbos. E também não podem adquirir coisas demais. Devem ser modestos. Mas no século XVI, boa parte da Igreja Católica tinha caído no pecado da soberba. Em 1500, o Papa Leão X era um dos homens mais ricos da Europa. Ele comandava grandes levantamentos de fundos para sustentar o Vaticano e seu estilo de vida. Em 1512, um monge alemão chamado Martim Lutero se rebelou contra o sistema soberbo e pecador do Papa Leão. Ele escreveu críticas incisivas contra o Papa e o Vaticano, acabando por se afastar da Igreja Católica Romana. A reforma protestante que veio disso mudou o cristianismo para sempre. O protestantismo veio de um protesto. E isso não é nada católico. Os presbiterianos, os luteranos, os batistas, os anglicanos ou os episcopais, todos são considerados protestantes. Mas em torno das novas seitas protestantes que vieram depois da Reforma, um grupo surgiu com uma devoção única para lutar contra a soberba. Eles se chamavam Anabatistas. Os grupos anabatistas se desenvolveram em vários lugares da Europa. O primeiro deles foi a Irmandade Suíça, de 1525, e alguns anos depois, os Menonitas se desenvolveram nas regiões da Holanda. Alguns grupos ainda existem hoje. Os Menonitas, os Luteritas e os Amish permanecem intocados desde o século XVI. Os Menonitas iniciaram uma nova tradição de colocar a soberba como o pecado mais perigoso, valorizando a humildade mais que qualquer outra qualidade. Os Amish levaram essa filosofia ainda mais longe, formando toda uma cultura dedicada a censurar a soberba em todas as suas formas. Os Amish veem a soberba como um pecado muito grave. E esse é um dos grandes motivos deles tentarem tanto parecer simples. A cultura Amish nasceu em 1693, quando os Menonitas receberam um novo membro chamado Jacob Oman. Jacob Oman tinha 30 anos quando se tornou parte da liderança da Igreja Menonita. Oman era um pastor poderoso e carismático que insistia que os pecadores deviam ser afastados da comunidade religiosa. Jacob Oman era realmente muito firme em questões como a excomunhão e o afastamento. Essa deve ter sido a maior questão da época. Ele dizia que quando alguém é excomungado, não podemos comer junto a essa pessoa. Se ela é casada, não haverá mais relações sexuais entre marido e mulher. Se essa pessoa é excomungada, você a isola e não faz nada junto a ela, até que ela se arrependa, então volte e queira se reunir. Jacob Oman foi o criador, 300 anos atrás, de tudo que agora vemos por todos os Estados Unidos na cultura Amish. Hoje, os Amish se mantêm distantes da cultura em voga. Fora da igreja, eles lutam contra o pecado da soberba usando roupas simples, trabalhando duro e rejeitando o que consideram mundano. A cultura encerra a educação aos 14 anos. Nesse período, os Amish acham que um aluno sabe tudo o que precisa para contribuir para a comunidade. Eles usam poucas máquinas facilitadoras do trabalho porque acreditam que a tecnologia só leva a pessoa a querer mais. Mais espaço, mais equipamentos, mais problemas e, por fim, leva a mais soberba. Mantendo tudo pequeno, simples, para que você possa arar com cavalos e não deixar sair do controle. Seu desprezo pela soberba pode ser visto em todas as partes de suas vidas. Eles resistem a serem fotografados.
A vaidade, afinal, é uma forma de soberba. Até as bonecas das crianças não têm rostos. Pequenas demonstrações de soberba, como se gabar ou ser grosseiro, exigem que a pessoa se desculpe diante da congregação. Mas a soberba, mesmo como desafiar uma autoridade, pode garantir punição severa, como era no tempo de Jacob Omen. Um ato de soberba seria agir de modo a mudar uma coisa que você sabe que é contra as regras da igreja. Seria, por exemplo, um homem dizer que não vai mais ordenhar as vacas à mão. Ele vai comprar uma máquina, independente do que a igreja diz. Para um pecador desses, a punição pode ser a excomunhão, essencialmente entregando o membro a Satanás e depois o afastando. Apesar de seus esforços, os Amish não são imunes à soberba. A soberba na cultura Amish é bem parecida com a soberba de fora dessa cultura. Você não tem um carro para se gabar, mas tem a charrete. E você pode incrementar sua charrete como incrementa seu carro. O que é muito interessante é o desafio que a humildade nos apresenta. No fim, ela parece uma corrida para o fundo do poço, porque se você tem a humildade como meta, as pessoas começam a competir para se tornarem mais humildes do que as outras. E então, trabalhando duro para não ser soberbo, a humildade quase se torna soberba. A soberba é um pecado capital do qual a maioria dos religiosos tenta se livrar e nenhum conseguiu. Mas muitos indivíduos sucumbiram à tentação e a abraçaram.